Olá, mais um programa Transparência. Hoje nós recebemos, eu e o jornalista está lá, recebendo o vereador Zucoloto. Lembrando que nós estamos gravando sem máscaras, porque estamos no estúdio, um ambiente seguro e todos vacinados. Tudo bem, vereador? Graças a Deus. Sérgio, Tarlar, boa tarde. É sempre um prazer renovado poder estar aqui nesse programa, na TV Câmara, prestando contas do nosso trabalho como parlamentar, né? A primeira pergunta que eu faço é, o senhor está sempre dando uma aula de regimento, de lei e tudo mais. O que acontece às vezes? O político não entende as leis ou ele faz de conta que não entende? Ô Sérgio, eu tenho a felicidade de vir de uma área do direito, né? Eu, durante toda a minha vida, eu me preparei, eu sou servidor público de carreira da Justiça Federal, e isso me traz mais facilidade de estar em contato com as leis, com os regimentos, com tudo isso, e poder, então, ter um ambiente mais saudável para poder fazer esses estudos. Eu imagino que outros vereadores também tenham esse interesse, mas muitas vezes a gente sabe que a lei é um emaranhado de coisas, principalmente no Brasil, né? Nós temos muitas disciplinas, muitas leis, e poucas delas são de conhecimento do público. Mas, graças a Deus, aqui na Câmara, eu tenho sido uma referência com os colegas. No começo foi um pouco difícil para poder colocar esse meu conhecimento à disposição dos colegas, e depois de 4 anos na primeira legislatura, hoje, graças a Deus, eu tenho isso como uma virtude aqui na casa, que os colegas me respeitam e me procuram para, eventualmente, poder construir um caminho seguro para que o projeto vá a plenário. A gente sabe, Renato, que os últimos 2 anos foram horríveis para a economia, não só de Ribeirão Preto, mas do país todo e até mundial. Você, como presidente da Comissão de Finanças dessa casa, analisou recentemente a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para 2022. A Prefeitura disse que a previsão é positiva. E o senhor, o que acha? Ô, Tarlar, eu não tenho muita... aliás, a pergunta que o Sérgio me fez anteriormente é a familiaridade que eu tenho com as leis. Se eu tenho familiaridade com as leis, eu já posso me assegurar de que eu não tenho muita familiaridade com a matemática, com os números. Então, isso fez com que eu pudesse estudar de modo muito mais próximo, e esse ano foi um ano peculiar, porque como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, nós discutimos o PPA, que é um plano de médio prazo, que a Constituição fala, no seu artigo 165, que são as 3 peças orçamentárias que orientam o orçamento do município, né? O PPA, a LOA, né? E a LOA, sim, é a lei orçamentária que vai dispor sobre a aplicação orçamentária para o ano que vem. O que a gente percebe, Tarlar, é que muito embora nós tenhamos um orçamento inchado, um orçamento que estima receitas da ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais, nós não temos um percentual alto de investimento. Isso é o que faz com que nosso orçamento seja sempre limitado, seja um orçamento finito para as aplicações naquilo que eventualmente a população espera dos recursos orçamentários da Prefeitura. Ou seja, eu pago o meu imposto e eu quero que ele seja retribuído a mim em forma de prestação de serviços. Mas isso muitas vezes não é feito, porque nós temos algumas aplicações orçamentárias que são exigidas em números pela Constituição Federal, como educação e saúde, são percentuais de 18% e 25%. Depois nós temos uma folha de pagamento que consome 50% da arrecadação do município, que é um percentual significativo, e quando a gente vai ver as aplicações para investimentos, sobra muito pouco para a Prefeitura. Então, eu sempre fui a favor, Tarlar, de que a Prefeitura pudesse racionalizar os seus custos de tal modo a você diminuir esses custos da Prefeitura para poder investir mais. Não é possível, por exemplo, e nós não votamos nesses últimos 5 anos, o aumento da planta genérica de valores do IPTU. E há um compromisso do prefeito de não mandar isso para a Câmara, porque o contribuinte não aguenta mais pagar impostos, né? Então, a gente tem visto que é necessário que a gente faça uma gestão um pouco mais enxuta desse orçamento, para que assim possa sobrar um pouco mais para vir como forma de investimento. Nesses 300 dias, quase que enclausurados, o que o senhor teve para apresentar para a população? Qual foi o seu trabalho, talvez mais bastidores, alguma coisa, já que a gente nem podia sair muito, né? O que foi feito? Ô Sérgio, eu tenho falado muito que a minha vocação, eu não tenho nenhuma preocupação
em ser o campeão de proposituras, né? A gente sabe que muitos colegas têm uma vocação para ser realmente, para fazer projetos de lei, para apresentar, mas esse ano eu tive uma preocupação adicional que foi, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, discutir, fazer as audiências públicas do PPA e da lei orçamentária. Isso consome tempo, né? Eu, evidentemente, procurei fazer audiências trazendo a população para poder ter uma participação maior nessas audiências públicas. É lamentável, como vocês viram, teve audiência pública, nós tínhamos 4, 5 pessoas participando, mas eu ainda acredito que nós devemos, né, nós temos essa obrigação de poder dar publicidade a essas audiências públicas e, se me permitirem eu continuar na Comissão de Orçamento e Finanças, o ano que vem eu pretendo levar essas discussões para as regiões da cidade, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, e muito embora não haja uma participação popular grande, nós precisamos incrementar essa participação da popular nessas audiências. Tivemos também, Serginho, as audiências públicas da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo, né? É uma lei, para mim, é a lei mais importante que nós vamos votar nessa legislatura, na 18ª, e certamente, por conta desses atrasos que houve na Covid, nós não conseguimos mandar, o Executivo não conseguiu mandar essa lei para casa. Mas eu participei de todas as audiências públicas, e isso consome tempo, consome estudo, né? Os pareceres que eu dei, Sérgio, eu fui relator dos 19 projetos de lei que o Executivo mandou para casa, versando sobre a reforma administrativa. Eu lembro que teve um final de semana aqui, que eu fiquei sexta, sábado e domingo, ininterruptamente estudando esses projetos da reforma administrativa na Câmara. Tudo isso para que a gente pudesse votar o projeto mais redondo possível. Os colegas vereadores apresentaram centenas de emendas, e essas emendas foram todas elas compiladas, estudadas, para que a gente pudesse, ao final, apresentar um parecer no plenário e os projetos serem votados. Felizmente, os projetos foram votados, foram suprimidas alguns defeitos materiais no projeto, foi aprovado, transformou-se em lei, querendo ou não, né, a gente chegou a um bom termo. Eu falo sempre que no plenário, que no projeto, o bom é inimigo do ótimo, que é inimigo do excelente. Então, o compromisso que eu tenho com a população é de realmente estudar o projeto, para que quando ele vá a plenário, ele vá já arredondado, para que a gente possa suprimir ou dirimir o maior número de dúvidas possíveis naquele projeto. Bom, duas coisas. Primeiro, colocar a TV Câmara à disposição. O senhor falou de levar para as regiões. Claro, precisamos de equipamentos, mas assim como a Alesp faz essas audiências públicas em todo o estado, fizeram inclusive aqui com equipamentos próprios. Eu acho muito importante que a TV dê voz à população, né? Então já estamos aqui à sua disposição, desde que venha a contrapartida. Eu acho que é importante isso, Sérgio. A gente tem conversado nos bastidores, né? Acerca de melhorar, de dar melhores condições materiais para a TV Câmara, para que ela possa finalmente exercer um papel que é muito importante, que é levar o conhecimento, que é levar a transparência e levar esse trabalho que a gente faz na Câmara, que muitas vezes é incompreendido, porque eu digo sempre, Sérgio está lá, as pessoas podem não gostar do meu trabalho, mas uma coisa que elas não podem dizer é que eu não trabalho. Eu estou aqui na Câmara todos os dias, eu chego seguramente às 7 horas da manhã, tem dia que eu vou embora às 10, 11 horas da noite para estudar os projetos. Então, o vereador... Então, nós precisamos divulgar esse trabalho que a gente faz, porque é importante a população saber. Agora, é importante que ela saiba também que a competência do vereador, e que vem disposta, vem disciplinada na Constituição Federal, é uma competência residual, ou seja, quem é competente para legislar, na maioria dos assuntos, né, parte processual, parte de legislação ambiental, é a União Federal. Depois remanesce um pouco de competência para a Constituição Estadual, e naquilo que não é competência da União e do Estado, em algumas situações sobra uma competência, às vezes concorrente, às vezes residual com o município. Então nós não podemos, inclusive, gerar um real de despesa para o município. Se você faz um projeto de lei que cria despesa para o município, ele é inconstitucional. Então é necessário que a população também tenha esse conhecimento, muitas vezes fala, mas o vereador não faz isso, o vereador não faz aquilo. Não é competência do vereador fazer muitas coisas que a população entende que seja nossa competência. Bom, eu disse duas coisas. A primeira foi colocar a TV Câmara à disposição.
Mas a segunda coisa é, será que a população não participa e não traz sugestões e tudo mais? Porque geralmente, não é o caso do Nogueira, é cultural, parece isso. Quando as emendas chegam, até dos próprios parlamentares, elas são retiradas, elas são vetadas, então desestimula. Eu trago um belo projeto para o meu bairro, mas o prefeito ou a equipe não dá atenção. Será que não é isso que está acontecendo também? Ô Sérgio, eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, eu inclusive estou revendo uma posição antiga que eu tinha, porque o que eu tenho percebido é que não há uma gestão democrática dos recursos públicos. Ou seja, eu sei que a Constituição diz que incumbe ao Poder Executivo, e principalmente ao Poder Executivo, e apenas tão somente ele, executar o orçamento. Mas é o vereador, os 22 vereadores que foram eleitos pelo povo, que estão em cada rua, em cada bairro, em cada região da cidade, que sabe onde melhor vai ser alocado aquele recurso público. Nós vamos votar hoje o PPA, e no PPA nós temos hoje 178 emendas formuladas pelos colegas vereadores. E aí, lamentavelmente, eu tenho assistido isso de forma recorrente, nesses 4 anos que eu estive na Câmara, o veto total do prefeito nessas emendas, seja na LOA, seja no PPA, seja na LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Então isso não desestimula só a população, desestimula os próprios colegas, né? Que se debruçam sobre a lei, e muitas emendas, Sérgio, são feitas depois de um amplo estudo, um amplo debate com a sociedade ou com o bairro, e aí o prefeito vai lá e veta. Então, eu tenho estudado, eu já estudei mais de 25 prefeituras ou cidades da região em que falam sobre emendas impositivas. E há uma falsa impressão da sociedade civil de que a emenda impositiva é sempre perdulária, é sempre um barganha, mal, né? É sempre barganha, e não é isso. Eu digo assim, se nós partimos do pressuposto de que todas as pessoas são desonestas, eu digo o seguinte, vamos fechar tudo, vamos embora para casa. Assim. Pois é. Quer dizer, viver se, assim, se a gente partir do pressuposto, não, o vereador é desonesto, o executivo é desonesto, vamos embora para casa, vamos parar o nosso serviço. Agora, em algumas situações, por exemplo, a gente tem visto que a causa animal em Ribeirão Preto não é contemplada com nenhum recurso. Nós entendemos que a causa animal é uma causa de saúde pública, né? As pessoas falam muitas vezes, mas não tem dinheiro para cuidar da saúde do homem, vai cuidar da saúde do animal. A saúde animal é questão de saúde pública, né? Você não fazer castração, você aumentar o número de animais que estão na rua, você vê a questão de zoonose, e muitas vezes, se o vereador tem, né, alguma disponibilidade orçamentária, você imagina o tanto de emenda que vem na LOA ou no PPA, né, agraciando ou destinando parte desses recursos orçamentários para castração de animais de rua. E muitas vezes o prefeito veta. Então, eu entendo que nós precisamos tornar esse debate democrático, nós precisamos conversar com a sociedade civil, de tal sorte a levar a informação mais adequada de que emenda impositiva não é troca de favores, não é barganha. E outra coisa, não é o vereador dar o dinheiro para quem ele acha que ele tem que dar. A emenda impositiva, ela deve funcionar como uma alocação de recursos por parte do vereador e cabe ao executivo executar essa emenda impositiva. Claro. E, inclusive, verificar se aquela entidade que foi contemplada com determinada verba, ela está ou não dentre aquelas que podem receber legalmente os recursos públicos e depois prestar conta. Claro. Né? Então, se nós fizermos isso, e eu lembro que na Constituição Federal, o percentual destinado a emendas impositivas é de 1,2%. Na Constituição Estadual, o percentual é de 0,3%. E por que na Constituição Estadual o valor é menor? Porque eu devo lembrar que o orçamento do Estado de São Paulo, ele gira da casa do trilhão. Né? Quer dizer, é o segundo maior orçamento do país, ele só perde para o orçamento da União Federal. Então, esse orçamento impositivo, que está lá versado na Constituição Estadual, é de 0,3%. Por que não, então, Sérgio, nós trabalharmos com os colegas vereadores, com a sociedade civil, a destinar 1% do recurso orçamentário do município, para que a Câmara, através de 22 vereadores, possam alocar? Eu lembro aqui
instituições que trabalham com recuperação de drogas, né? Nós temos a Casa das Mangueiras, nós temos aí, que ficam passando o chapéu, Sérgio, para deputados estaduais, deputados federais, para ver se recebe uma migalha do orçamento federal e estadual e o orçamento municipal. Por que eles não podem ser contemplados com parte dessa verba? Então, eu me propus a abrir esse debate para conversar com a sociedade civil, para conversar com os colegas vereadores, para que a gente possa, assim, evoluir e ver se a gente pode, num debate aberto com a sociedade civil, tornar possível essas emendas no nosso orçamento público. Legal. Renato, como você bem disse, você é do ramo do direito e está aqui uma Constituição Federal, inclusive em cima da mesa. A gente sabe que os estados e os municípios, eles são subordinados à Carta Magna, que é a Constituição Federal. Isso mais ajuda ou atrapalha a atuação do parlamentar municipal? Então, a Constituição de 1988, nós temos que situar a Constituição dentro de um tempo histórico na República Brasileira. Nós tivemos aí a proclamação da República há menos de 150 anos, quer dizer, nós temos uma república muito nova, que é a República Brasileira, né? 1898, quer dizer, 1899, que foi proclamada a 15 de novembro. Então, nós temos aí menos de 150 anos da proclamação. E tivemos ainda um período, né? Um período militar, foi um período um pouco mais, né, de exceção que nós tivemos no Brasil, e a Constituição de 88 foi uma Constituição cidadã, ou seja, ela procurou consagrar muitos direitos, inclusive o artigo 5º dela traz um elenco enorme de direitos e garantias, tanto coletivo quanto individuais. E ela erigiu os dois entes da federação, né? Nós temos agora, como um dos entes da federação, o município. Os estados já eram entes da federação e eram representados por senadores. Nós sabemos que hoje os estados têm 3 senadores cada qual, né? E não é proporcional, porque eles representam os estados. Então, cada estado da federação tem 3 representantes na Câmara Alta, que é o Senado. E os municípios não têm representatividade. E uma coisa que eu questiono demais é a nossa federação, a nossa República Federativa, né? Em que há muitas obrigações para o município, né? Muitos direitos e poucos deveres. Ou seja, o município arrecada algumas formas de tributo, nós temos 3 tributos que são exclusivamente do município, mas todos os outros são arrecadados pelo município e mandados para a União. E depois o prefeito fica passando o chapéu para poder oferir recursos para o seu município. Então, o que eu acho que falta e que é extremamente necessário no Brasil, dentre as muitas reformas que são vislumbradas, é o novo pacto federativo. As pessoas vivem nos municípios, né? As pessoas não vivem nos estados e não vivem na União, né? Então, o que é necessário e urgentemente se fazer é que realmente haja uma nova distribuição através dos entes federados da arrecadação e da distribuição desses recursos. Porque todo mundo manda o dinheiro para a União e muitas vezes esse dinheiro não retorna aos municípios e quando retorna de uma forma política, né? Ou seja, há uma submissão política do prefeito e dos vereadores ao ente federativo que é a União Federal. Eu me lembro que enquanto na Astral, nós tivemos uma reunião na TV Senado e eu ouvi de uma pessoa dizer que a TV Senado não tinha interesse nos municípios, ao qual nós rebatemos com essa palavra: as pessoas vivem no município. Não tem sentido o que você está falando. Ouvimos de um político lá, que não interessa o caso, foi um momento, mas é uma cultura que não tem sentido. E se você imaginar, Sérgio, o recurso que a TV Senado tem, que a TV Câmara tem, é uma coisa astronômica. Sim. Né? E isso não é repartido com os municípios nem com os estados. Então, esse novo pacto federativo, inclusive nós temos uma frente municipalista de prefeitos brigando por isso, mas ainda está muito longe de ser concretizado esse novo pacto federativo. Tá, não. Aproveitar mais uma vez o seu posto de presidente da Comissão de Finanças da Casa, Renato. Em quanto está o duodécimo hoje? Quanto é o duodécimo? 3,89, 3,98, nós abaixamos, mas o previsto pela Constituição é 4,5. 4,5. Eu queria, por gentileza, o senhor explicasse para a população o que é o duodécimo e dissesse se o senhor é favorável à diminuição, como eu já vi alguns dos seus colegas falando. A Constituição Federal, ela estabelece, né, os percentuais orçamentários do município, né, o que é da Câmara Municipal, até para que a Câmara não precise ficar
passando com o chapéu na prefeitura. Então, a Câmara Municipal, ela tem no orçamento municipal 4,5%, né? Que gira em torno do orçamento municipal, em torno de 80, 85 milhões. Eu, desde a 17ª legislatura, desde o primeiro dia de vereador, eu tenho me manifestado contra essas devoluções de verba para a prefeitura, né? Primeiro que o Tribunal de Contas do Estado, ele tem entendido que se você recebe X e gasta menos de 10X, isso demonstra uma má gestão do recurso público. Ou seja, de tal sorte que você não precisa daquilo. Então você pode abaixar o do décimo para 2,5%. Mas o que adianta a Câmara abaixar isso, né, a patamares tão baixos, depois, quando precisar de dinheiro, ir lá no município ou na prefeitura ficar pedindo dinheiro? Então, o que eu sou a favor é de ter uma boa gestão desses recursos. Isso não quer dizer que você saia a gastar tudo aquilo que a prefeitura manda como orçamento da Câmara Municipal. Mas nós temos visto, né? Nós temos um prédio, um próprio municipal, que não é do vereador, né? O prédio da antiga Câmara, ou o prédio antigo da Câmara, ou como queira se chamar, tendo em vista a inauguração do anexo, né, que acomodou melhor o gabinete dos vereadores, ele está caindo aos pedaços, né? Nós estamos aqui agora num estúdio que podia ser reformado, que podia ter melhores condições. Quer dizer, eu venho aqui fazer um programa de transparência, né, e se eu fizer, o outro colega não pode fazer, porque não tem outro estúdio. Nós temos já aprovado, não sei em que grau que está de efetivação, mas uma rádio que pode colocar a informação a dispor da comunidade. Então, o nosso prédio antigo, ele está arcaico, caindo aos pedaços, não tem uma segurança hidráulica, elétrica. Nada. Por exemplo, eu sou hoje presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Se nós vamos fazer uma reunião e já tem uma outra reunião de uma outra comissão da CE, tem que esperar. A gente ou espera, ou vai para uma salinha acanhada, ou vai para um corredor. E não tem transmissão. Não, e não pode receber. Isso daqui, Serginho, é para receber o público. Sim. Isso daqui é a casa de ressonância da comunidade. Quando eu te falo de conforto aqui, não é para os vereadores, é para a população. Se você fala assim, não, eu quero fazer uma audiência num mini auditório, eu quero receber aqui o público A, o público B, ou receber um segmento da sociedade para fazer uma reunião, não tem lugar para fazer essa reunião. Então, eu já tenho conversado com o presidente Maraca, conversei com os ex-presidentes, mas na administração pública é tudo muito complicado, né? A gente fica sujeito aí a uma série de regras para poder fazer a reforma do espaço. Nós precisamos ver quem faz isso é a Secretaria de Infraestrutura. Se ela não tem condições, ela tem que firmar um termo que ela não tem condições, aí tem que licitar, fica sujeito a impugnações, a recursos de empreiteiras. Então, eu sei que é difícil, mas isso não justifica a que a gente fique leniente nessa despesa do orçamento público. Eu sou contra a devolução sistemática, né? Enquanto a gente não for usar, tem que devolver, mas eu acho que nós poderíamos fazer um melhor uso desse recurso público. Aliás, até porque tendo o dinheiro que já tem, pode se aplicar em condições melhores de fiscalização, né? Sim, eu já tenho um compromisso, aliás, o presidente Maraca tem um compromisso conosco, que no mais curto espaço de tempo, instalar um departamento de auditoria contábil na Câmara. Nós precisamos fazer um concurso público, contratar um contador público, nós temos visto aí alguns contratos que dão um trabalho enorme para o vereador. Eu peguei por diversas vezes, Serginho, o contrato de concessão de transporte urbano para o pró-urbano. Você não consegue entender o contrato, né? A prefeitura está contratando uma empresa de auditoria, a empresa de auditoria está cobrando mais de R$500 mil para poder fazer auditagem nesse contrato de concessão de serviço público. Por quê? Porque é um contrato extremamente complexo, né? As pessoas acham que a formulação das tarifas públicas é só pegar, divide por tanto e tal. Não, a formulação da tarifa de transporte coletivo é uma conta matemática que dá mais de uma página de caderno, né? Ou seja, não é simples assim. E o vereador e a sua assessoria não têm condições técnicas e materiais de poder se debruçar sobre um contrato de tamanha complexidade para, ao final, né, elaborar um parecer e dizer, olha, a tarifa tem que ser assim, o contrato está equilibrado, não há equilíbrio, há aí um desequilíbrio contratual. Infelizmente, nós não temos hoje condições materiais de fazer isso daí. Renato, durante as nossas transmissões, muitas vezes as pessoas comentam sobre problemas de zeladoria na cidade. Praça,
boca de lobo lá, né? Várias coisas, né? A gente sabe que muitos desses problemas... Iluminação. A gente sabe que muitos desses problemas são cavados pela própria população. Quando joga lixo na rua, sim, quando depreda essa academia ao ar livre, enfim. Mas o que a prefeitura pode fazer para melhorar esse tipo de serviço, hein? Eu estive esse final de semana, que foi feriado, eu estive andando pelos 4 cantos da cidade, e no domingo eu estive na casa de um amigo que mora num andar muito alto de um prédio, e de lá de cima eu pude ver o tamanho do problema, Serginho. Eu digo isso, né? Eu conversei com algumas pessoas que estavam lá. Era um apartamento no 25º, 26º andar. Então de lá dava para ver o tamanho do problema. E quando eu olhei aquilo lá, cara, eu olhei e falei para ele, falei, olha, eu até agora eu me sinto assim, e quando eu vejo isso, Sérgio, eu vejo o tamanho, não o tamanho do problema, mas vejo o tamanho da minha responsabilidade em ser vereador de uma das cidades das maiores economias do país, né? Isso torna a nossa responsabilidade muito grande. E nossa impotência também, eu reconheço isso, eu reconheço publicamente, que muitas vezes a gente chega aqui cheio de sonhos, né? Eu vou fazer isso, aquilo, e no final das contas a gente termina tendo algumas decepções, e algumas limitações, incompreensões, e inclusive a gente vê que nós somos muitas vezes impotentes diante desses problemas. Ribeirão tem 300 mil metros quadrados de área verde. Ribeirão tem mais de 38 mil bocas de lobo. Quer dizer, os números são sempre muito gigantescos, são astronômicos. Parte disso vem de uma má educação da nossa população, que termina jogando as coisas na rua, né? Não tem coisa que me causa maior revolta, Serginho. Quando eu estou andando de carro e vejo alguém atirar alguma coisa pela janela, né? Eu, dentro da minha pequenez, eu até adianto a pessoa, tento, né? Para poder falar, olha, isso daí é questão de educação. E muitas vezes a pessoa me xinga ainda. Né? Quando eu advirto a pessoa, eu falo, é bonito, hein? Ela passa e me xinga. O que você tem a ver com isso? Quer dizer, claro, faz algum tipo de xingamento. Mas eu acho assim, Carla, nós pegamos a cidade com alguns problemas recorrentes. Não quero olhar pelo retrovisor, não quero olhar o passado, mas dizer que nós pegamos alguns problemas, inclusive o contrato do lixo, estava com mais de 60 milhões de pagamentos em atraso. Nós colocamos todos esses contratos em dia. E outros problemas, como eu falei, tem uma empresa que faz o cata-galho e a prefeitura licitou. Quando a prefeitura licita, ela faz hoje, né, com o advento da internet, as pessoas participam do Brasil inteiro. Quando nós não tínhamos internet, algumas empresas locais participavam dessa licitação. O que termina acontecendo é que algumas empresas de fora, por exemplo, veio uma empresa do Espírito Santo, que não tinha nenhuma expertise em prestar aquele tipo de serviço, ganha a licitação, vem aqui, terceiriza, né, ou quarteiriza esse trabalho com outra empresa e não dá conta de fazer. Então, eu acho que a prefeitura ela tem que se preocupar, e tem feito isso. Agora, a gente agora a gente vai entrar nessa época de chuva e sol. O Ribeirão tem uma insolação que é uma coisa espantosa. E quando a gente estudou isso no ginásio, com a fotossíntese, tem lugares que a gente escuta o mato crescer, né, Serginho? A gente dorme e escuta o mato crescer. Quer dizer, às vezes eu passo numa praça, e aí a praça está toda ela roçadinha, aí eu passo daí um mês, o mato já está maior que eu. Então eu acho que a prefeitura precisa, e eu já tenho conversado com o Alencastre, né, em algumas situações, ela precisa formatar, né, uma logística melhor para que ela possa fazer um rodízio de tal sorte a contemplar mais praças no menor espaço de tempo. Bom, eu vou lhe dar 3 minutos para falar, porque o programa está chegando ao final. De repente você quer falar alguma coisa para a população, mas antes disso, falar uma coisa positiva. Dá orgulho de agora quando a gente sai na rua e vê os caminhões do DAERP, os equipamentos deles, todos novos. A gente fala, nossa, que legal, que bacana, porque antes eram os caminhões que a gente tinha medo até de olhar. Né, uns tratores que a gente fala, meu Deus, esse operador aí vai pegar alguma coisa aí. Agora os equipamentos estão de parabéns, eu acho que todo servidor do DAERP está se sentindo valorizado. Nós fizemos realmente um investimento grande no DAERP, foi mais de 138 milhões de reais.
A gente acompanhou o trabalho do Afonso lá, que está fazendo uma nova sistemática de distribuição de água, porque 100% de nossa água ela era injetada direto dos poços na rede. Isso fazia com que a rede, que era antiga, ela estourasse, né? Nós temos rede ainda que são manilhas de cerâmica, e a pressão que vinha do poço, além de ter um custo elevadíssimo da despesa de energia elétrica, né? Você imagina uma empresa que gasta mais de energia elétrica do que folha de pagamento dos seus servidores, né? Há um desequilíbrio muito grande. Então, eu acho que são investimentos que estão sendo bem feitos, Sérgio, para que a gente possa, num médio prazo, ver que a cidade está se transformando. Há muita crítica ainda, e eu sei que nós somos responsáveis por muita coisa que ainda não foi feita, mas eu peço um pouco de paciência, né? As pessoas estão assim incompreensivas, estão de maneira muito... a gente falava sobre polarização, a gente nem falou sobre isso termina acontecendo aqui na cidade também, né? Há uma polarização muito grande, mas eu digo que a gente está no caminho certo. Mas tem que ter uma continuidade administrativa. Nós precisamos de uma continuidade, pelo menos 4 gestões, né, 16 anos, para que a gente possa ver todas essas melhorias implementadas em nossa cidade. Tá bom, você tem 3 minutos para dar o seu recado para a população. Eu queria pedir para aumentar para 3 horas o programa, sabe? A gente começa a falar... A gente nem falou sobre a polarização, que era o que a gente queria falar. A gente começa a falar, Serginho, mas eu queria dar uma palavra de esperança para a população que viveu dias terríveis, né? Com a Covid. Ribeirão enfrentou a Covid de maneira... aliás, todo mundo, né? Os estados, os municípios, outros países enfrentaram a Covid sem nenhum conhecimento, né? Tudo que o pessoal fez... foi em termos assim, olha, nós vamos fazer assim, se não dá certo, volta assim. Graças a Deus nós passamos o pior. A Câmara foi bastante criticada por não ter se contraposto a uma política do governo municipal. Hoje a gente vê que nós tivemos muitos erros, mas tivemos acertos também, né? Hoje a gente vê aí já uma distensão do comércio. Graças a Deus, eu vi esse final de semana, os shoppings já estão cheios, o centro da cidade já está cheio. A gente espera, e eu tenho falado muito com o Dorival Balbino da CI, e ele espera, com o Paulo do Sincovarp, eles esperam o melhor Natal dos últimos 10 anos em Ribeirão Preto, e isso é realmente uma esperança que a gente tem de levar para a população. Não podemos ainda achar que nós debelamos essa pandemia, né? Eu acho que nós precisamos de cuidado ainda. Os indicativos, graças à vacina, né? Os indicativos hoje são menores. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto dias que não teve nenhuma internação por Covid, e isso, volto a dizer, graças a essa logística de vacinação. O Brasil tem tradição, né? O Zé Gotinha sempre foi um super-herói da molecada, porque ele leva exatamente essa imunização a toda a população. Então a minha palavra aqui, Sérgio, é de esperança, que a gente possa realmente construir um 2022 melhor para cada um dos cidadãos ribeirão-pretanos. Legal, obrigado pela sua entrevista. Espero que você venha mais vezes. Muito obrigado. É só convidar, estar lá, Serginho. É sempre muito bom poder bater esse papo com vocês, né? E que não tem aqui nenhum combinado, não. Vocês apertam, vocês perguntam, né? E que é uma satisfação muito grande de poder dar conta do nosso trabalho público na Câmara Municipal. Tá bom, obrigado, Tarla. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até agora, continue. Tchau, tchau.